Boa tarde a todos. Agradeço a comissão, o convite e que o cansaço não tome conta de vocês aí. É muito tempo para estar ouvindo. Eu quero falar de um tema que é difícil pela forma, né? O ser humano, principalmente nós ocidentais, a gente gosta de resolver as coisas tomando remédio, tomando, na verdade, medicamento. E quadros que envolvem condições graves de reparação e superação, como é o TDAH e o autismo, o espectro autista de forma geral, quando temos condições como essa, o tratamento é a encarnação. Parece que muitos estranham isso. Em Brasília, semana passada, perguntou: o que eu faço para o meu filho que é esquizofrênico? Eu falei: olha, quando a gente tem uma condição de saúde em casa grave, o tratamento da esquizofrenia é a encarnação. O remédio é só para diminuir algumas intercorrências. E isso parece muito sério, mas na verdade é a realidade. Hoje pela manhã, da mesma forma, falando no seminário no Ramati sobre transtorno depressivo, eu falei, o transtorno depressivo é uma doença da alma, porque à medida que o indivíduo perde o contato com a realidade espiritual, com o eu profundo dele, ele entra em contato com os atavismos, com tudo aquilo que está no inconsciente profundo. E a escuridão muitas vezes é plena, a gente se perde, entrando em contato com aquilo que a misericórdia divina faz a gente esquecer. Depressão é isso, é uma viagem para dentro de nós mesmos. No caso, o transtorno de déficit de atenção e o transtorno que a gente busca colocar como transtorno do espectro autista, muitos familiares no consultório não gostaram muito do espectro autista. No entanto, são condições onde, diametralmente, nós temos uma condição de total enclausuramento, um enclausuramento pleno das potencialidades de comunicação, de expressão e de relacionamento social, e do outro lado, a total desinibição para o contato social, a falta de controle inibitório. A inibição é plena. Tal forma que nós, como familiares e profissionais, temos que entrar no mundo dele para procurar entender. Não é querer fazer o autista sair daquilo ali. Tá? E, no caso do transtorno de déficit de atenção, a gente tem que ampliar a função, o manejo das contingências que são criadas, das dificuldades no controle inibitório, principalmente quando predominam a hipercinese, ou seja, predomina os comportamentos sem controle, a impulsividade e a hiperatividade. Talvez, muitas vezes, a pessoa nem dá atenção quando predomina só a desatenção. Então, nós vamos estar falando um pouco dessas condições. Por que eu acho muito feliz a escolha do tema, o filho que me desafia a progredir? Porque, na verdade, da mesma forma que a dependência química, né, tudo aquilo que é relevante no tratamento da dependência química já estavam lá na família antes da droga. Todos os fatores que precisam ser corrigidos para um processo de recuperação já estavam desafiadoramente desequilibrados antes da droga. Foi por isso que ela entrou, para buscar alívio. Aqui também, todos os fatores importantes no acompanhamento do TDAH e do autismo já são anteriores. São impactos importantes que precisam ser avaliados no decorrer da orientação. É claro que, ao atender no CAPS casos de autismo, a gente vê o tanto que o capital social da família é pequeno. As condições de entendimento, o suporte, os vínculos, tudo aquilo que nós vamos falar hoje. Então, se nós já estamos na doutrina espírita, nós temos um repertório riquíssimo de condições para que a gente possa olhar para nós mesmos e atender melhor, ser cuidadores, porque se isso não for feito, a gente vai ser dor que cuida, e aí nós vamos desequilibrar, porque aí vamos ser parte do problema, não vamos ser parte da ajuda. Ele já tem as dificuldades que traz,
nós vamos ter que entender como ajudá-lo. E não existe nenhuma outra forma do que não seja pelo amor, pelo processo de interação, pelo processo do afeto. O tema transtorno psiquiátrico cala muito fundo na maioria das pessoas, porque quando se fala transtorno psiquiátrico na infância, no adulto já é um problema, né? Que acha que psiquiatra é mestre doido. Então, na verdade, eu digo que o transtorno psiquiátrico não é questão de medicina, é questão de equipe, é questão de família. Não se trata autismo com medicamento. Às vezes se usa medicamento no autismo. Não se trata TDAH com medicamento. Às vezes a gente usa medicamento no TDAH, mas a gente trata ambas as condições com afeto. Então, é com esse norte, com essa estrutura básica que eu vou estar falando um pouco dessas duas condições, né? Lá no CAPS a gente gastou 6 meses para falar de autismo, na educação continuada. Então, falar de autismo aqui, a gente vai ter que falar alguns detalhes, estimular. Para quem que na plateia tem um familiar com autismo, talvez algumas coisas vão ser redundantes, mas, no entanto, eu penso que é necessário a gente falar e esclarecer um pouco. Então, eu gosto muito do grande filósofo Leon Denis para falar algumas coisas. A primeira delas é que, dentro de um processo como o autismo, qualquer outra condição da medicina, qualquer enfermidade, a lei do renascimento ela é importante, né? Então, a primeira condição para atender um paciente assim é que nós estamos lidando com a condição da imortalidade. No pacote está incluído misericórdia divina, processo de reparação, internação no grande enfermaria da terra, o quarto é a nossa família, e as possibilidades que nós temos de estar convivendo com essa pessoa, nós somos o acompanhante na enfermaria. E, como acompanhante, estamos ali, já que nos propomos ajudar, lidar com as dificuldades do paciente faz parte da ajuda. Portanto, se nós não melhorarmos a nós mesmos, a gente é parte do problema, repito. Então, nós temos que nos equilibrar, temos que buscar isso. Então, de forma que é nesse contexto que o tratamento espiritual pode ser colocado. Tanto é que algumas coisas aqui eu coloquei primeiro. Eu acho que a doutrina espírita é riquíssima para nos orientar nesse sentido. E coloquei a parte médica depois, porque a gente pode adquirir conhecimentos, pode adquirir de diversas formas o saber, mas a doutrina espírita nos dá coisas relevantes, subsídios relevantes, que já foram transmitidos durante todo o dia. Né? Parte dos conteúdos eu assisti, especificamente aqueles que têm a ver com desenvolvimento. A gente não vai entender essas duas condições que foram citadas aqui, como a doutora Márcia falou, sem entender o desenvolvimento normal. Se a gente não entender o desenvolvimento normal, o filho está apresentando o sintoma aos 3, 4, 5 meses, né? Às vezes alguns que vão apresentar só depois dos 2 anos, e a gente não vê, porque a gente não observa, não temos rudimentos do que é o desenvolvimento. Para falar sobre desenvolvimento aqui, a gente teria que falar toda uma outra história, mas algumas coisas eu vou colocar aqui. A evolução do ser, ela indica um princípio e tem uma finalidade. Então, se nós estamos aqui e o nosso filho é um espírito imortal, que já tem uma bagagem, então nós vamos ter que apoiá-los. Se a gente fala de adolescência, fala de outras condições, da infância, da puberdade, da adolescência, nós sabemos que aquela criança tem uma condição de entendimento, uma condição de interação. No autismo e no TDAH, essa capacidade de interação está prejudicada. A interação ela é superficial, há uma distraibilidade imensa, e há, no caso do autismo, um hiperfoco. Tá? Nós vamos entender o que a ciência também já sabe sobre isso. Então, o objetivo dessa existência é a perfeição, mas muitos casos,
como no autismo no TDAH, a busca é o retorno à linha de base, é o remédio amargo, é a condição que precisa e é necessária para um espírito que muito faliu, que muito se desviou do caminho primordial. Então, se o fim da existência é a perfeição, a gente não pode realizar sobre uma vida só. Então a gente tem que olhar o filho com um olhar de compreensão. E a palavra que remete à compreensão, muito mais que empatia, é compaixão. Porque na compaixão a gente compreende as limitações. Isso é muito importante para quem é cuidador. Porque sair da compaixão, sair da empatia e ir para a compaixão, nos dá tempo. Porque na empatia a gente se irrita fácil com o comportamento do outro. Na compaixão a gente compreende a condição do outro. E aí a gente acolhe. E uma coisa mais importante ainda, a gente sai do pessoal, a gente vai para o relacional. Esse é o caminho da compaixão. Quando Jesus, olhando a mulher adúltera, disse que quem tivesse sem pecado, que tomasse as providências, que atirasse a primeira pedra, ele apenas tocou naquilo que está na cabeça. Ele estava fazendo uma psicoeducação. Ele olhou para as pessoas e mexeu com o discernimento delas. E veja bem, que se a gente ler com atenção, a gente vai ver que primeiro saíram os mais velhos, depois na sequência os jovens, até que ela estava sozinha. Aí toda a atenção dele se virou para a moça. Falou, eu também, cadê os que estavam te condenando? Ninguém te apedrejou? E aí ele foi seguindo o processo de psicoeducação. Nós pais temos que tomar muito cuidado quando acompanhamos, né? Eu que sou pai de um paciente com TDAH, hoje engenheiro civil, no entanto, eu penso que todas as 10 escolas que ele foi obrigado a se despedir aqui em Goiânia, facilitou a gente entender, mas o que mobilizou a gente nesse processo? Foi a capacidade de entender que ele é um espírito imortal, porque senão a gente se perde com as circunstâncias. A gente se perde com as emoções, a gente se perde com o processo da interação. Então, é isso que a gente tem que procurar entender, que não é o medicamento que a gente está usando, né, que vai dar resultado, é o amor que vai dar resultado. Não tem como. Jesus, ao orientar a pessoa ali, ele estava fazendo um processo total, não é só focado no problema. Não é só focado nas normas, ele está focado no crescimento. O foco é a espiritualidade daquele ser. Foi para isso que ele veio aqui. Nós viemos acompanhantes e, portanto, nós temos que fazer os esforços. Então, é a custa de muito esforço mesmo. Quem está convivendo com essa condição em casa, é a custa de muitas lutas, muito sofrimento, muito sentimento de impotência, né? Onde você começa a perceber que o casamento é a alavanca, onde não tem um desautorizando os outros. Quantos divórcios, como o Marcelo falou, surgem discussões no meu consultório, porque o pai recrimina o menino autista, recrimina com TDAH, não aceita, abusa, faz todo tipo de processo mental abusivo, porque não aceita, ele não correspondeu aos anseios de ser pai, daquela condição. Então, eu penso que é nessas horas que o casamento, as bases do alicerce, não estou falando a casa é a proteção do corpo, o lar que é a proteção da alma, é o que nos torna cuidadores de quadros em qualquer área, não importa se é Alzheimer, se é depressão. Quantos indivíduos chegam no consultório, né? Os acompanhantes não acreditam que ele está doente, não acreditam que ele tem problema, acha que ele está inventando. Alguns chegam ao disparate de falar. No mês passado, não, eu não tenho tempo de ficar deprimido, não. Ela tem tempo demais, já que a frequência é 3 vezes maior em mulheres, 2 vezes maior em mulheres, né? Então, essa condição, o destino do ser não é apenas mais do que o desenvolvimento através das idades. Gente, a cada momento de monitoramento no autismo, quando no TDAH,
Cada monitoramento, cada detalhe, cada cuidado, cada desvelo é capaz de estimular ambos a se adaptar melhor ao meio terreno. Então, é muito importante que todos os processos de Leon Denis, todos os atos, todos os comportamentos do passado, está nessa encarnação hoje, pedindo zelo e cuidado. Quantas vezes será que nós pais talvez faltamos com isso no passado? A misericórdia divina nos faz esquecer então, quando eu vejo uma mãe desvelada, cuidando de uma síndrome de Down, de um autismo, de uma paralisia cerebral, eu percebo que ela é uma vitoriosa do amor, do cuidado, mesmo que esteja absolutamente sozinha nessa função cuidadora. A função cuidadora mais importante nas competências parentais é a função cuidadora autoritativa. Porque na função cuidadora autoritativa, os pais se dão muito pelos filhos. Eles exigem, dão regras, são até conhecidos por mães más, pais maus. No entanto, eles dão muito amor, eles têm presença real junto do filho. Não importa se junto ou separado, eles têm dedicação mútua. E é isso que pode ser um grande apelo para o TDAH e o autismo. A gente só pode conectar com ambos através do afeto. Você não vai poder conectar com eles através de outra coisa. Você acha que a gente conecta com o esquizofrênico através do quê? Com o dependente químico? É através do afeto. A gente não fica argumentando, não. A gente não fica tentando convencer. Eu não fico dando uma de especialista, não. A gente conecta com o ser humano, como diz Jung, é de alma para alma. E nosso filho precisa sentir a nosso eu verdadeiro. Senão, a gente soa hipócrita. Fingido. Isso é muito sério. A gente querer estabelecer vínculo com um menino com 15 anos. Ai, pai, você nunca conversou isso comigo? Nunca conversou outras coisas? Só tem preconceito com meus colegas? E aí vai por diante. O autismo não tem isso, gente. Ele só está pedindo para ser entendido. No TDAH, é aquela falta de controle inibitório que faz ele ficar com autoestima baixa por conta de diversas vivências na escola. Muitas vezes, a gente vê paciente ansioso, paciente com TDAH, dito como um indivíduo que não tem jeito, tem problema de conduta, não vai dar em nada, vai virar bandido. Então, esse tipo de conversa, numa criança que tem a autoestima preservada, porque a gente dá uma alimentação afetiva, a gente compreende, porque dar a autoestima preservada é não deixar de fazer o que quer, não. É dar limites. Ele se sente amado desse jeito. Hoje, eu estava em Campos do Jordão agora, no congresso da BIAD, tinha um norte-americano falando de TDAH lá, agora, semana. E o que ele disse? Que hoje os estudos estão dizendo que boa parte daquilo que nós entendemos como TDAH é problema de conduta, é patoplastia, é a reação da criança com o mundo onde ele vive, com a família que ele está interagindo. E que boa parte desses problemas permanecerão, apesar de toda a parafernália farmacológica que estão querendo vender aí. Então isso é muito importante para a gente observar o tanto que nós temos na nossa família o poder de estar mudando condição, pelo menos dando condições que façam o tratamento em paz nessa existência. Então, não há oportunidade mais valiosa que a convivência em família para que a lei dos destinos se desenvolva. Não existe. Gente, inimigos, no papel da consanguinidade, pode pelo menos se tolerar, mas o objetivo é que essa consanguinidade possa se desenvolver e transformar em família, ou seja, de parentes simplesmente, a gente pode transformar no final da vida toda a parentela em família. Olha que objetivo. Então, por que esses esforços não têm que ser maiores ainda para aqueles que têm necessidades especiais? Então isso é importante. Outra coisa também é aquilo que está no Evangelho, que está com Kardec. É através dessa engrenagem familiar
que cada filho de Deus, matriculado aqui no educandário, vai se preparando para aprender. Então, veja bem, o que é o papel do nosso cuidador? É aprender a conviver, a conhecer, a respeitar a humanidade. No TDAH, a gente precisa orientá-lo para que ele possa realmente fazer o parto social. Talvez no autismo, ele não consiga fazer o parto social. Talvez ele consiga fazer o parto placentário. O parto social é aquela criança e aquele jovem que finalmente, chegando na adolescência, ele possa nascer para a vida social, sabendo quais são suas responsabilidades, quais são as suas diretrizes a seguir. E se a gente não tiver norteado a vida dele, apresentando, como foi dito aqui anterior, apresentando ele para Jesus, que princípio de espiritualidade ele vai nortear nesse mundo? Ele não vai dar conta de se submeter à tirania social, não. Ele vai se envolver em financiamento para parecer rico, ele vai se envolver em todo tipo de substância e uso para parecer feliz. Então, é um tanto de coisa para parecer que se perde completamente. E por conta da impulsividade presente no TDAH, a gente tem que dar outros princípios que possam ancorá-lo melhor, para que ele possa seguir. Antigamente, a gente achava que, por causa de vários estudos mal feitos, mal conduzidos, a gente achava que 75% dos indivíduos com TDAH que não faziam tratamento na primeira infância e na puberdade iriam usar a droga. Essas pesquisas estavam erradas, elas não estavam bem refinadas. Hoje nós já sabemos que o risco existe, a vulnerabilidade existe, porque o TDAH, sendo um espírito que tem dificuldades e por isso renasceu igual nós também, é porque ele, ao renascer, ele acaba traduzindo fatores de risco como se fosse um mosaico, um espectro. Esse mosaico é transtorno opositor desafiador, transtorno de conduta, transtorno de aprendizado, de comportamento, que faziam com que ele tivesse mais possibilidade de comportamento de risco. Mas isso não estava conectado só nele. Pacientes com TDAH que observam os pais como um perfil pró-álcool, eles têm mais condições de usar droga que aquele que não tem um pai com perfil de aprovação pró-álcool. Então, eles têm comportamento mais de risco e usam mais precocemente. Por quê? Ele tem a noção que beber é benigno. Desde o aniversário de 2 anos dele, ele vê bebida, ele associa uma coisa com a outra. E aí está permitido. Então, nesse sentido, nós temos um compromisso com o Criador. Então, se nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos. Então, entre irmãos deve imperar a fraternidade. Gente, o que a gente vê no consultório com autistas, com TDAH e toda a série de transtornos? É uma falta de fraternidade total. Vocês não têm ideia do que a gente encara no cotidiano. Pacientes com comportamento suicida que vão sozinhos no consultório. Você liga para a família, ninguém quer. Lá no CAPS, meninos com profunda regressão, com ansiedade de separação, com vários problemas de enurese noturna, não tem ninguém como cuidador, deixa lá no CAPS, para os terapeutas, para nós fazer o acolhimento, fica por isso mesmo. Outra condição muito grande é a engrenagem familiar. As vivências que são ali são reais, porque Joana de Anjos fala que quando a gente está convivendo na sociedade, convivendo em família, nós não temos jeito de separar nosso comportamento do nosso inconsciente. Aí dana tudo, porque só a gente ficar em estado alterado de consciência é nosso inconsciente que manda em nós. Estado alterado de consciência é raiva. Qualquer emoção negativa que nos tira do sério, que a gente faz aquilo que arrepende logo em seguida. Faz nem aquilo que imaginava que fosse capaz de fazer. Portanto, educar como um processo de vida e de interação é através do processo do afeto. Não tem jeito da gente desenvolver inteligência emocional, que é a inteligência que nos permite entender os relacionamentos. Então, se a gente não for afetivo com nossos filhos, como que eles vão decifrar a si mesmos? Eles vão crescer, como diz Hamed, analfabetos do sentir. Não sabe separar.
Eu ficava assim meio alarmado com meus pacientes, eles começavam a dar certo, o usuário de drogas, estava tudo dando certo, eles recaíam. Eu não entendia, estava tudo dando errado, eles recaíam. Eu não entendia isso. Não entendia por que era que isso acontecia. Analfabeto eu senti. Eles não sabem. Toda vez que tem uma emoção, da mesma forma que a pessoa que tem um prejuízo intelectivo, da mesma forma que tem uma emoção, eles não conseguem lidar, separar aquilo, então eles vão por uma sensação. Deixa eu beber aqui, deixa eu tomar um Cizepam aqui, um Rivotril, deixa eu tomar isso, deixa eu tomar aquilo, deixa eu comprar, deixa eu comer. Uma sensação que eles conhecem, que está lá do berço, para uma sensação, para romper com a emoção que eles desconhecem. Nós, seres humanos, vivemos desse jeito. E para que a gente possa cuidar, nós temos que passar a desenvolver nossa inteligência. É o que nós chamamos de individuação. A individuação, ela é importante, porque a gente sai do ego, que age por interesse, e a gente vai para o self, que é o imago Dei, a imagem de Deus. Individuação é isso, é a gente ir para onde estão as nossas potencialidades. Brilhe a vossa luz, esse é o processo. Então, quando a gente fala isso, a gente lembra do Cristo. O Cristo falou, eu e o Pai somos um. Jesus estava puro espírito. Como que é isso? Ele estava totalmente integrado com as leis divinas, que está na consciência do ser. E momentaneamente, nós precisamos ser esse ponto para os nossos filhos, para aqueles que têm necessidades especiais, porque eles não vão entender boa parte das nossas conversas, eles só vão entender aquilo que Kardec fala, a impressão que passamos para eles. Eles respiram a clorofila do exemplo. Isso que chama dedicação mútua, isso que chama presença real. Não importa os outros cuidados, esses outros cuidados, eles são importantes, mas principalmente, ao ser um cuidador, a gente tem que aprender a conviver com as dificuldades, porque nós temos fraternidade, aprender a respeitar a forma com que ele é, não querendo fazer que ele seja igual a nós, mas a gente tem que sair do nosso ponto para ir até a condição que ele se encontra. Isso no autismo, gente, é vital, vital. Então, muito importante a gente criar um ambiente onde as regras são claras. No caso do autismo, um ambiente harmonioso, onde a parte espiritual, porque o autista, gente, da mesma forma que o Alzheimer, a demência de Parkinson, a demência vascular, o autismo, ele fica em semidesdobramento. Ele percebe a realidade espiritual do nosso lar com muita estreiteza. Então isso é muito importante de ser dito aqui, porque o culto no lar, a hora que ele adormece, tudo tem que ser protegido. Eu tenho um paciente com TDAH, mora no interior de Goiás, do lado de Niquelândia, que ele passava a noite inteira antes do tratamento espiritual, no grupo Saúde Integral, conversando com o clone dele. A gente foi ver o nível mental dele mesmo, só que adulto. Ele passava a noite inteira conversando com esse clone. Você perguntava para ele, explicava tudo. Mandava bater na priminha, bater na mãe, pegar a faca para matar o pai. Então, tinha um monte de comandos. E que depois que a gente conversa com esse nível mental, compreende ele, a gente consegue tirar. Então, há uma vulnerabilidade para essas crianças e elas precisam de uma casa onde as regras são claras, o ambiente é previsível, ele consegue se adaptar ao ambiente. Isso é importante. O que é importante ressaltar também? Não existe nenhuma outra forma de conectar com os processos de cura que não seja pelo amor. Aí é uma dificuldade, porque nós estamos aqui experienciando um monte de saberes, um monte de instruções, um monte de conhecimento, mas é preciso que a gente faça isso valer para o discernimento. Nós vamos ter que nos preparar, muitas vezes fazer tratamentos espirituais, energéticos, nos envolver em energias boas, para ter força para continuar. No caso do TDAH e do autismo,
a gente tem que, tudo que a gente tem que fazer, levar na psicóloga, levar na terapeuta ocupacional, levar no serviço de atendimento, fazer tudo que tem, levar na evangelização, fazer um culto no lar adaptado para ele, para que ele possa entender, fazer leitura depois que ele dormiu, para que está em semi-desdobramento, ele escuta perfeitamente, fazer tudo o que temos para fazer. A partir daí é a espiritualidade que nos guia, né? A partir dali é a resignação e a gente põe na mão de Deus, porque preocupação é o caminho da derrota. Portanto, a gente tem que fazer o que tem de fazer e não ser imediatista. O tratamento não é a encarnação, então vamos tornar a enfermaria um ambiente aceitável, um ambiente de equilíbrio. Isso é muito importante. Por quê? A espiritualidade, o anjo da guarda, o benfeitor espiritual que assumiu o compromisso de acompanhar os desfechos dele, está nos observando, tentando nos intuir. Só que com preocupação, a gente está aqui preso a nós mesmos. A espiritualidade amplia nossos canais intuitivos. Então isso é muito importante, para a gente não se sentir só. Uma coisa séria no quadro da psiquiatria da infância é que a procedência é muito diversa do adulto. A maioria dos meninos que chegam, eles já são julgados. Eles são encaminhados para a gente porque está incomodando alguém. O esquizofrênico, ele é encaminhado quando ele está surtado. Quando ele está pior, que são sintomas negativos, não está mais surtando, mas está quieto lá, fumando lá no quarto, feito um caipora, fazendo todo tipo isolado no quarto, todo mundo acha que ele melhorou. Eu falo, não mãe, ele piorou. Agora ele está mais longe da realidade quando estava surtado. Então, é preciso a gente entender também o transtorno, entender como que é aquilo. Então, problemas de disciplina, no caso do TDAH, dificuldade na comunicação e interação social, no caso do autismo, resolvi levar tudo junto, porque para mim dá na mesma. Porque o foco principal é o espírito, tá certo? Então, muito importante, nenhuma delas diz para mim que tem psicopatologia. A maioria dos casos que chega para mim de criança tem hepatoplastia. Eu explico. Psicopatologia são alterações dos conteúdos da mente, algo que não está funcionando adequadamente. Por exemplo, um delírio, uma alucinação. Alucinação é uma alteração dos sentidos, do tato, da visão, da audição. O delírio é uma alteração do pensamento e do afeto, da emoção, né? No caso aí, o delírio, alteração do pensamento, a alucinação, alteração da senso-percepção. Nós não temos isso no autismo, mas boa parte daquilo que a gente consegue perceber são relatos espirituais autênticos, não relatos verbais, estado de agitação, terror noturno, um monte de coisas, com a simples proximidade. Boa parte dos quadros de TDAH a gente vê processos de auto-obsessão. Os conteúdos, a gente não fortalece o ego dele pelo amor, ele se sente vulnerável, os conteúdos do inconsciente brotam na forma de pesadelos terrificantes, na forma de insônia. Você passa a noite com ele no quarto e ele não dorme, com medo, né? Ou seja, está com a percepção. Gente, sem tratamento espiritual, eu não sei como acompanhar pacientes com esse tipo de quadro. Então, é muito importante a gente entender que a maioria é patoplastia. Como está nosso ambiente da casa, o TDAH e o autismo, ele pode definir rapidamente, só pelas queixas dos pais. Então, a psicopatologia, ela se vale dos modelos de desenvolvimento, Piaget, né? Todos os tipos de indivíduos que estudaram a infância. Piaget porque é mais fácil de ser entendido, ele estudou observando só os filhos, né? Essa é a crítica que eles fazem a Piaget. No entanto, para mim o que ele fez é valoroso. Temos outros, né? Temos Melanie Klein, tem vários outros que não vale a gente comentar. No entanto, a gente consegue fazer um entendimento. O Winnicott, que é um pediatra, psicanalista inglês, ele falou uma coisa muito importante, que toda criança que desenvolve autismo, do ponto de vista espiritual, Joana de Anjos fala que é um espírito que na fase do desenvolvimento, embriogênese,
ele tentou recuar. E se ele tentou recuar, ele não consegue direcionar o neurodesenvolvimento adequadamente, com graves prejuízos na interação social e na comunicação, e na capacidade de expressar os afetos. E que, no caso específico, Winnicott fala que isso pode ser percebido desde tenra idade, hora que a criança nasce, porque ela não tem aquele período de indiferenciação, que a criança nasce, ela tem que ser colocada no peito da mãe rapidinho, para que ela cumpra um ritual mais curto possível da indiferenciação. Como que é esse ritual da diferenciação? A mãe pega ela e a criança mira na mãe e entra em fusão com a mãe por meses. E o pai aqui, dando suporte. Por isso que a maioria dos quadros de transtorno depressivo, pós-parto, depressão pós-parto, a mãe ressente que por um momento sentiu que estava desamparada, que o marido demorou para voltar, que o esposo não estava ali na hora que antecedia as condições de parto, se sentiu desamparada. Então, esse período de interação, ele é muito importante no autismo, porque aí dá uma fusão da mãe, a mãe pode ser a principal terapeuta daquela criança. Então, é muito importante esses conceitos para que a gente possa entender. Então, psicopatologia é diferente de patoplastia. Boa parte dos quadros da psiquiatria infantil tem a ver com o ambiente, geralmente, que nós interagimos. Então, gerando quadros os mais diversos, sem se constituir em doença, né? Eu lembro desse mês passado, uma criança pequenininha, de 1 ano e poucos meses, não posso citar o nome, mas essa criança não estava dormindo. Dentro da patologia podia ser um monte de coisa, mas na verdade era uma patoplastia espiritual. Uma entidade, um familiar desencarnado perto dela, sem a intenção real de fazer um mal para a pessoa, mas estava impregnando a criança com energias que lhe faziam muito mal, muito incômodo. A criança não dormia, entrava dia, saía dia, com choro, tipo terror noturno. O diagnóstico da psiquiatria é terror noturno, mas na verdade é apenas uma proximidade espiritual. Tratou a proximidade, a criança dorme tranquilamente. Então, muitas dessas condições de agravamento no autismo TDAH é tratada às custas de remédios, antipsicótico, um monte de coisa, sendo que o tratamento espiritual poderia dar razão, tratamento homeopático deveria dar, ou seja, todos os tipos de tratamento para o corpo etéreo, para o corpo astral, para o corpo mental, podem ter efeito. A água fluidificada e magnetizada é muito útil para o paciente autista e com TDAH. Muito importante. Outra condição também importante é entender, só para dar exemplo, o que é patoplastia e psicopatologia. A criança chega com TDAH, com transtorno do desenvolvimento, que é um deles é o autismo. Então, a gente vê isso é psicopatologia. Mas se a gente olhar a patoplastia, são os problemas familiares, separação, trabalho, problemas econômicos, afeto, função cuidadora prejudicada, vários tipos de negligência e maus tratos, uso de droga pelos pais, etc, etc. Então, isso é patoplastia. A criança é um espelho onde vai refletir esses comportamentos. A gente fica pensando, então, em depressão, não, é tristeza mesmo. Depressão não tem nexo com o meio externo na maioria das vezes. Tem nexo com o mundo da alma. Agora, tristeza tem nexo com as coisas do meio. Dá para a gente entender. Então, é muito importante a gente ver que tanto os problemas da própria criança, quanto os problemas da família e os problemas na escola são responsáveis por muito das patoplastias consideradas doença na infância. É por isso que anda se multiplicando tanto, né, pessoas com tratamento de TDAH por aí, erradamente. Às vezes são só estados reacionais. Bem, vamos acelerar aqui. Então, para iniciar o atendimento de crianças, de qualquer tipo de propedêutico, antes de qualquer tipo de mecanismo de consulta, nós temos que oferecer. Gente, não vamos pedir exame, não vamos fazer nada. É urgente que a família leve a pessoa para o tratamento espiritual. Muitas pessoas falam, Wesley, é difícil.
Tem um grupo que eu convidei a senhora para ir, e a senhora vai. Então, é preciso entender que lá tem evangélico, protestante, católico, espírita, porque o grupo é de espiritualidade, não é de religião. Religião somos nós com nós mesmos. Religiosidade é a religião que desperta em nós a espiritualidade. Portanto, a espiritualidade somos nós com Deus. Então é muito importante a gente ter esses conceitos, porque nós precisamos endereçar o espírito que tem as necessidades espirituais. Então, é importante o tratamento espiritual à distância. Muitos desses pacientes não conseguem ir no grupo, ele tem que fazer tratamento à distância, mas alguns procedimentos precisam. Alguns tipos de implantes, alguns tipos de processos de obsessão, geralmente, processos obsessivos gerais, é por mentalização. Em pacientes com TDAH, em pacientes com autismo, muitos deles são processos de cobranças cruéis, onde compõem os quadros das obsessões complexas, por causa da vulnerabilidade. Então é necessário que a gente entre com a propedêutica de urgência, que é isso aqui, tratamento, fluidoterapia, água magnetizada, evangelização, espiritualidade, psicoeducação. Mas ele não tem jeito de frequentar, a gente sai do formal, senta lá e lê para ele uma fábula, e para o resto da vida. Acho uma ferramenta muito eficaz, do Alice Leal. Lê para ele em semi-desdobramento dormindo, ele vai ouvir. Nos primeiros momentos, evangelização, nós que vamos ter, mas tem que ter coesão interna. A gente tem que estar na nossa função cuidadora. Senão o jornal ganha, a televisão ganha, o maligno ganha, todo mundo ganha. Tá certo? Maligno é o WhatsApp. Então, é importante a gente ver que o principal tratamento é o remédio fundamental para os transtornos hipercinéticos e do desenvolvimento, é a própria encarnação. Portanto, variações desse remédio é o grupo familiar, a função cuidadora e o amor. Esse é o ingrediente dessa pílula. É o processo, através do qual todo o tratamento desse ser vai ser norteado. Ele vai se sentir agasalhado nesse processo, vai se sentir compreendido, você não vai ficar repreendendo ele a toda hora. É claro que no processo de correção, o TDAH vai precisar de nortear um passo, porque ele não tem controle inibitório, ele só tem uma palavra na cabeça, vai, ele não tem outra, para falar assim, opa, não devo, ele só vai. Então se ele tira a roupa, vai e joga ela aí, se ele faz um negócio, joga de cá. Quando você vê, até parecendo um furacão que passou pela casa, desde cedinho vai ter de ir corrigindo. Cada situação faz um manejo de contingência ali, tem que ser feito isso, porque senão a gente fica adoecido emocionalmente de falar as mesmas coisas por anos a fio. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo nos informa a respeito de algumas dificuldades que precisa a gente adaptar. A plaquinha vai subir, não? Então, eu vi ela falando na placa ali, eu já fiquei temeroso. Então, vamos lá. O Evangelho segundo o Espiritismo nos orienta duas condições. A primeira são os vínculos do passado, os espíritos afins, inimigos, Quando um padrão existe, há uma condução mais fácil. Quando outro padrão existe, a condução é mais difícil, mais conflituosa. Portanto, espíritos renascem para o perdão, ambiente fraterno em casa. Quando se tem dificuldades de identificar esses fatores provacionais ou expiatórios, geralmente a família entra em bancarrota, Um só fica com a função cuidadora, tá? Então aí, abordar o sistema, mostrar a condição de forma integral, ajuda a família a encontrar os recursos necessários para lidar com essas situações graves. Então a primeira condição é isso, os filhos, aqueles familiares que encarnam numa família, sobretudo como parente próximo, são a mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por vivências anteriores. Aí a função cuidadora se faz mais fácil, se faz mais envolvida, mais próxima. Os vínculos são funcionais. A capacidade de oferecer apoio é maior, de demonstrar ajuda mútua, compaixão. Diante das dificuldades, dos erros da pessoa,
a gente consegue ficar no campo relacional, não no pessoal, criticando e julgando aquele que a gente está se propondo a ajudar. Então aí se vai mais fácil. Mas o capítulo 14, que é riquíssimo, no mesmo item, ele diz o seguinte, né? Está aqui. Mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos. Muitos pacientes, na minha experiência com TDAH, vieram de uma experiência de total rejeição durante a gravidez. Muitos, né? Então, muitos são filhos do coração, que estão com a gente para a gente cuidar, para a gente direcionar. Talvez veio biologicamente de outro campo, mas está conosco. São vínculos reais. Portanto, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduz na Terra por um mútuo antagonismo. Aí a função cuidadora fica prejudicada. Porque aí não é só o aqui e agora, é o aqui, agora e o passado, que vem pela misericórdia, só em forma de sentimentos, antagonismo. A gente vê em condições normais, pais que têm esse tipo de convivência, mãe, pai, com filho, um filho com esse, um filho com outro, sempre tem uma dificuldade na relação, que a gente sabe que não tem a ver com vivências atuais, mas desde pequeno há uma repulsa. Tem filhos que reencarnam, não se permite ser pegado pelo pai. Você já vê que dali, tem mãe que agasalha no ventre um filho e pensamentos desencontrados perturbam a sua mente, exigindo oração e tratamento espiritual durante toda a gravidez. Isso é natural, diante desse planeta de provas e expiações. Portanto, aqui, quando esses vínculos são muito alterados, nós geralmente já temos dificuldades com a conjugalidade, ou seja, com a autorização. Muitos indivíduos têm função cuidadora autoritária, ou seja, se contenta com ser provedor, não quer mais nenhum outro papel, de provedor e está bom, não acompanha, porque se eu vejo um pai acompanhando um paciente, se eu vejo uma mãe acompanhando um paciente, no meu consultório eu não posso deduzir nada. Mas se eu vejo um pai, não é nada negativo, eu posso deduzir muitas coisas. Se eu vejo a tia, eu deduzo muita coisa. Se eu vejo a avó sozinha com o filho, eu já deduzo também muita coisa. Eu vejo aí a falência de muitas outras coisas. Só com quem acompanha o familiar. E isso não sou eu que digo, não. É o Marcondes no livro. Sou pediatra também, lembro do Marcondes. Então, por quê? Marcondes falou isso no livrinho dele, a Bíblia, da Escritura. Então, é importante a gente ver, fazer a leitura do ambiente, tá? Então, essa dificuldade dos vínculos interfere na função cuidadora do autismo e do TDAH. Então, é importante lembrar que antes da criatura estar família, essa criatura é um ser imortal, gente. Ela tem um monte de possibilidades. Por que eu estou falando para conectar no afeto? Porque pelo afeto você consegue fazer ele desenvolver, desabrochar. Por que será que ele desenvolveu o autismo? Porque quis regressar, ficou com medo, se sentiu assim, desprotegido de ter que enfrentar a situação da encarnação e interferiu no neurodesenvolvimento. Da mesma forma o TDAH, se a gente não der regras para ele, não protegê-lo, ele vai chegar na época do refinamento das sinapses, com 18 anos, e vai ficar sem controle. É a fase mais importante, no 6º ano de vida e no final da adolescência. É quando o nosso cérebro ele vai refinar sinapses, vai refinar os centros nervosos, tudo aquilo baseado na experiência. Não tem menino que até o 5º ano de vida é super esperto, cheio de aventuras, cheio de coisa, passa dos 7 anos, a gente fala que ele ficou enjoado, é porque a gente não estimulou ele o suficiente. Como a gente não estimulou, o cérebro vem dar a poda neuronal, poda tudo aquilo e ele fica daquele jeito. Assim também aos 18 anos. O mesmo processo. Então, é importante a gente perceber que no ambiente doméstico a gente deve nunca esquecer a nossa condição humana, para que a gente não fique ali preso a ilusões. Tem muita gente que está presa à função paterna e materna e acha que são deuses. Somos não, somos seres humanos. A gente tem que ser autêntico para os meninos crerem na gente. Senão a gente soa destoante.
A gente passa uma mensagem, a meta-mensagem é outra. Mensagem é aquilo que a gente articula com o pensamento. Meta-mensagem articulada é pelo sentimento. Tem jeito da gente manipular, não. Você pode falar com o filho, uma mensagem, mas a meta-mensagem cheia de irritabilidade é a que ele pega. Por isso que ele aprende palavrão rapidinho. Tá? Você junta a mensagem com a meta-mensagem, ou seja, você tem coerência, você xinga de verdade, com força, rangendo os dentes. Ele aprende, gente, você é totalmente verdadeiro com ele. Então, educação tem que ser baseado na mensagem e meta-mensagem, para que ele cresça com noção de responsabilidade. Importante, então, perceber que no caso do TDAH, é muito importante a gente perceber que ele vai invadir os outros espaços aqui e até mesmo a sociedade. Ele vai ter a capacidade de fazer vínculos, se a gente colocar regras e normas dentro do que for possível, para que ele sinta que o ambiente familiar tem aquilo ali é o aparato que todo mundo segue. Da mesma forma, o autismo, ele vai sair do campo do relacionamento familiar, mas com os terapeutas, mas não vai ter uma relação ampla, porque ele está neste momento preso à condição que ele precisa. Não é uma maldade, é a condição que ele precisa. Então, tudo que a gente puder fazer para ampliar o recurso de comunicação, de socialização, vai ser feito, para que ele consiga ir. Mas a gente vai perceber que durante toda a vida, ele vai ter que ter o contato com a gente mesmo, ali no processo com os terapeutas. Tá? Então, muito importante, o limite é desafiador. No caso do autismo, o limite é desafiador. No caso do TDAH, a falta de limite que é desafiador. Então, o limite é você comunicar com ele. Então, você vai abraçar, você vai ter contato afetivo, vai agasalhar ele na proteção do braço, quando ele estiver inquieto, e vai deixar o ambiente totalmente previsível. Agora, o desafio no TDAH é a falta de controle inibitório. Aí é ficar repetindo coisas a vida toda para que ele faça, né? Para que ele consiga sentir a necessidade de realizar aquilo. Então, no caso aí, função nutritiva e normativa, como diz o Livro dos Espíritos, os Espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros, principalmente daqueles que a gente falhou no passado e retorna aqui, um como expiação, o outro como provação, para que a gente consiga realizar as tarefas, né? A função normativa é aquela que toda família tem que ter mesmo, qualquer um, não aquele que tem necessidades especiais mais ainda, porque você vai ter que achar um jeito de lidar. Portanto, conforme fala no livro Família, Frente e Verso, né, do Marx, do Gerry Marx, é preciso envolver a família nessas duas funções, para que a gente possa entender qual é o nosso papel. Então, a função de disciplina, todas essas funções aqui, fazem parte da função cuidadora. Fazem parte da função cuidadora. Então, se a gente olhar, por exemplo, o equilíbrio da função cuidadora, tudo aquilo que a gente aprende na doutrina espírita, o entendimento espírita, ele dá uma mudança muito grande do paradigma. Qual a primeira coisa que ocorre nessas patologias crônicas? A gente sai do imediatismo. Eu atendi uma menina do interior, 17 anos, usuária de cocaína. Faz 5 anos que ela usa cocaína e maconha e bebida alcoólica. Então eu atendi ela, está em 2 meses. Ela usava cocaína quase que diariamente. Hoje ela continua usando cocaína, mas ela usa uma vez por semana. Eu chamo isso de entender o movimento dela. Ela fez aquilo que era principal, ela fez vínculo comigo. A família não restaurou o vínculo com ela. Eu temo pelo tratamento, porque a primeira coisa que uma família tem que fazer é desintoxicar de emoções negativas. O paciente tem que desintoxicar de droga para pensar com clareza, mas a família tem que sair da raiva, da irritação, da vergonha, da culpa, de um monte de trem misturado, que não deixa ela pensar, fica tratando a menina como se ela tivesse que fazer abstinência agora, e eu sei que em 2 meses ela progrediu muito, porque ela já mudou o padrão de consumo. Isso para mim é sinal de que ela vai. Uma atitude, quantas coisas a gente quer mudar aqui? Quantas vezes a gente quer perder a reserva técnica? Em pouco tempo, fica prometendo, não faz nada. Então,
é preciso a gente ter compaixão com os outros também. A gente não tem nossas dificuldades? Então, é preciso a gente ter o conhecimento espírita, para a gente entender por que o conhecimento espírita está aí. É para nos consolar, gente. A gente fica falando consolador prometido, e não vira nada, fica parecendo um mantra. Então, é preciso entender que a espiritualidade muda o jeito da gente ver o mundo. A gente olha para os nossos familiares, necessidades especiais. Todos nós temos necessidades especiais, gente. É isso que tem que ficar claro. Alguns precisam de cuidados, mas não é nada especial, é amor. Nós temos dificuldade de experienciar isso. Então, é muito importante essa estrutura do entendimento espírita, que a Ivone e o Aloysio Gigino falam para a gente, porque eles nos mostram, com essa afirmativa, com esse slide, que o ato de cuidar, sem essa condição, o indivíduo, vamos repetir a frase do início, nós nos tornamos dor que cuida. E quando a gente adoece emocionalmente, a gente fica desumano. Pior, a gente fica indiferente, tá? Então, 5 minutos. Então, é importante a gente perceber todo esse processo e vou acelerar aqui. Então, é importante a gente ver que a criança deve ser pensada de uma forma em que o equipamento mental dela, neurológico, ela está, como se diz, incompleto. Vai completar os 18 anos. Portanto, ela é mais responsiva ao afeto, ao cuidado, ao amor. Ela não está responsiva a palavras e regras. Ela não tem uma vivência mental plena. Ela não tem condição simbólica. Essa condição simbólica você começa. Qual a diferença de um anão para uma criança? Ela fala, tudo igual, tudo é pequeno. Tá? É o processo linear. Se você perguntar para um indivíduo com demência, também, mesma coisa, tudo igual. Tá? Não há verticalização. Portanto, ela vai entender coisas afetivas, a presença real. Então, no caso do autismo, é importante entender o seguinte: quando é que começa isso? A condição inata do autismo todo ser humano, ele tem essa coisa da comunicação. Todos os nossos sentidos são para isso. E aí, nós somos sensíveis a todo tipo de expressão, principalmente expressão facial. Nós somos sensíveis. Portanto, segundo o Winnicott, há um longo percurso a ser feito antes que esse estágio seja de fusão mãe-bebê seja desenvolvido. É aí que é o ponto do autismo, porque ele já começou lá com o processo do modelo organizador biológico e pode terminar aqui com a rejeição. Então, esse é chamado por Winnicott de estágio indiscriminado, que é um preparo para a interação normal da criança com a mãe. Nas crianças autistas, algo falha nesse contato inicial. Parece que por conta da tentativa de romper com a encarnação, ele não consegue fazer esse contato. E aí ele não consegue fazer as interações que fazem parte da maturação. Tá bom? Então, nesse caso, o estado indiscriminado denuncia a necessidade de uma construção prévia do ser humano. Aqueles que não têm essa construção prévia têm uma dificuldade na comunicação. Os transtornos do desenvolvimento, tal qual o autismo, eles têm, aqueles que são no campo motor, a gente chama de paralisia cerebral. Aqueles que têm no campo cognitivo, a gente chama de deficiência intelectiva. Aqueles que têm o sistema nervoso central alterado pela interação e comunicação social, comunicação com o meio, a gente chama de espectro autista. Portanto, é muito importante. Lá no DSM-4 eles chamam transtornos pervasivos. Aí eu fui no dicionário, o que é pervasivo? São aquilo que infiltra em um sistema, que penetra de forma indesejada, que acomete ou altera um sistema. Então, o autismo é um transtorno pervasivo. Antigamente estava junto de várias síndromes, hoje é chamado de transtorno do espectro autista. Ou seja, eles desenvolveram um espectro igual na psicose, onde parte do mais grave para o menos grave. Vamos entender que
aqui, ó, o mais grave para o mais leve. Portanto, o transtorno pervasivo do desenvolvimento, sem outras especificações, e tem a síndrome de Kanner, mais comum em meninas, porque o autismo é mais comum em meninos. Kanner é um autismo extremamente grave, um transtorno de desenvolvimento extremamente grave, com funcionamento baixo, com dependência de quase todas as AVDs, as atividades da vida diária. Precisa de supervisão total, com profundo deficiência intelectiva, né? E a síndrome de Asperger, antigamente chamada, que é o transtorno do espectro autista leve, antigamente chamado de Asperger, né? Que tem o alto funcionamento, alguns têm até habilidades específicas, tá? Dentro desse espectro, aqui, migram vários subtipos, infinitos, de possibilidades, tá certo? Então, quando ele entra num estado de profunda concentração, alguns pais percebem que ele tem algumas práticas, que são chamadas de estereotipias, comportamentos, né? Tem um sobrinho que tem autismo, e o Herto, hoje está com 20 anos, ele ia comer, mas ele tinha que quicar ao redor da mesa o tempo todo, ia lá, comia, extremamente seletivos com comida, são seletivos mesmo, tá? Às vezes emagrecem, são muito seletivos, mas a gente tem que entender esse mundo dele, tem que levar ele a desenvolver, levando em conta esse jeito que ele olha o mundo. Hoje, ele está adulto, mas ele consegue uma independência muito grande no processo, tá? Então, o espectro autista, ele tem alguns fatores, nós não vamos nos deter aqui, meus minutos já acabaram. Então, a realidade primordial no autismo, sendo um espírito reencarnante, o maestro da embriogênese, o fator de desejar retroceder, já interfere com o neurodesenvolvimento, mais o ambiente familiar, mais as condições de interação com a família, mais o processo de alimentação afetiva. O número de autistas é muito alto, tem mais de 2 milhões de autistas no Brasil, ou seja, é muito mais frequente que várias outras condições aí, que recebe muito apoio, né? Então, eu penso que é uma condição que precisa de muita atenção, muito trabalho. Eu vou manter aqui só o contato, que a falta de controle inibitório no TDAH é um dos principais fatores de atenção da psiquiatria, da família, né? Das psicologias, dos terapeutas de forma geral. A maioria dos processos tem a ver com desatenção. Muita gente confunde ansiedade com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque a ansiedade dá muito prejuízo escolar e acadêmico. No TDAH, essa alteração, na forma como são colocadas aqui, elas são muito comuns em vários ambientes que vive a pessoa, não é só em casa, né? Quando é só em casa, não é TDAH. É evidente em vários ambientes e sintomas geralmente comprometem a interação social, acadêmica ou familiar. O que predomina é a distração, a inquietude e a dificuldade de ter controle, autocontrole, manifestado na forma de impulsividade, tá? Não é só impulsividade no comportamento, é também não entrar no assunto dos outros, entrar na fala dos outros, entrar no sistema, é todo o processo, tá bom? Portanto, a função cuidadora nesse contexto, ela é sempre extremamente importante para nortear o comportamento da criança dentro de uma certa adequação, né? Limite. Muita gente está tratando TDAH, é problema família, disfunção familiar, problema de conduta, TDAH nada, tá? A dimensão que a gente trata é necessário, não vai para me deter muito aqui, eu me detive no autismo pela falta de informações. Mas o TDAH tem algumas condições que precisam ficar atento. Baixo desempenho escolar leva a dificuldade no campo profissional, nos relacionamentos na área profissional e afetiva, baixa autoestima por falta do desempenho, interferência no desenvolvimento educacional é muito grande mesmo, alguns medicamentos podem ajudar, mas não com essa coisa que tem aí, né? Então, predisposição a outros distúrbios psiquiátricos, principalmente depressão, ansiedade, transtorno desafiador opositor, transtorno de conduta, tá bom? Então, nesse sentido, a porcentagem dos quadros, principalmente transtorno disruptivo, que é conduta e opositor desafiador,
30 a 50% pode desenvolver se não tivermos cuidado desde cedo, tá bom? Isso aqui eu já expliquei e obrigado pela paciência nos minutos aí.